Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quarta-feira, 6 de novembro. Dia seguinte, essa vitória contundente do Glorioso para cima do Vasco pela 32ª rodada do Brasileirão, o clássico da amizade. Mas é aquela velha história, amigos, vitórias à parte. Cairia muito bem pro Vasco essa vitória, esses 3 pontos? Sem sombra de dúvida. Nessa briga aí por uma possível pré-Libertadores, imaginando que você vai ter um G7, G8, eventualmente até um G9, vencer um clássico colocaria o Vasco ali no centro da disputa. Mas o Botafogo precisava e queria mais, e jogando no tapetinho, jogando no Newton Santos, esquece. Nessa temporada, Flamengo, Fluminense e Vasco sofreram no estádio Newton Santos. Nesse Brasileirão, nós vencemos os 3. E olha, eu só lamento pelo fato da gente ter desperdiçado uma baita oportunidade de humilhar, a palavra é essa, humilhar cada um dos nossos rivais. O Fluminense perdeu só por 1-0. Quem olha o placar pensa, pô, foi um jogo parelho, que nada. O Botafogo poderia ter feito 6-0 tranquilamente. O Flamengo tomou de 4-1, poderia ter sido 8 e não seria nada exagerado. E o Vasco foi 3-0, mas se fosse 5, 6, estaria tudo numa boa. Ninguém ia falar nada assim, nossa, que coisa esquisita, pô, não era jogo pra isso? Era sim. É o único ponto que eu lamento. Tô feliz pra caramba, claro, porque você vence os seus rivais 5 vezes em 6 oportunidades, foram 5 vitórias e um empate, 16 pontos conquistados em 18 possíveis, rei dos clássicos nesse Campeonato Brasileiro, mas infelizmente deixamos passar essas oportunidades. São oportunidades assim que marcam os confrontos, né? A gente sempre vai lembrar dessa história, mas o placar final foi 1-0, 4-1, 3-0. Grandes vitórias, mas que poderiam ter sido ainda melhores. Nesse sábado agora, dando sequência ao Brasileirão, a gente vai disputar a 33ª rodada, Botafogo e Cuiabá. O Cuiabá está praticamente rebaixado, mas isso não significa dizer que a gente tem que ir ao estádio Newton Santos achando que vai ser molezinha. O Criciúma está aí para mostrar. Não tem jogo fácil no Brasileiro, você tem que fazer ficar fácil. E o Botafogo fez isso contra o Vasco, precisa repetir a dose no fim de semana. Até porque na sexta, contra o Grêmio no Allianz Parque, o Palmeiras vai a campo. De repente, podendo deixar ponto pelo caminho de novo, por que não? O Grêmio também sonha com uma possível pré-Libertadores. Hoje o Grêmio tem 39. Mas imaginando que você tem aí um G9, Botafogo campeão da Libertadores, Flamengo campeão da Copa do Brasil. É o que está aparecendo que vai acontecer. E o Cruzeiro ficando ali na 7ª colocação, 8ª colocação, sendo campeão da Copa Sul-Americana, é exatamente esse o cenário. O Grêmio está 4 pontos atrás do Vasco. Ou seja, está na disputa para terminar aí na 9ª, 8ª colocação de repente. É possível. E o Grêmio vai em busca desse objetivo, claro, primeiro pensando em somar a pontuação que livra qualquer risco de descenso, né? Não quer ir para a Série B, logicamente, mas sendo possível você ir para uma pré-Libertadores, é claro que o Renato Gaúcho vai perseguir esse objetivo. O Botafogo, claro, tem que pensar em fazer o seu, mas não custa a gente dar aquela secadinha no nosso adversário, no vice-líder. O Palmeiras agora está 6 pontos atrás, o Fortaleza está 7, o Botafogo está com a faca e o queijo na mão e vencendo o Dourado vai a 70 pontos, ficando a 5 da pontuação historicamente mágica no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Nunca tivemos um vice-líder, um vice-campeão que fez mais de 74. Nesse momento, com os 61 pontos que o Palmeiras já possui, se eles vencerem todos os jogos que restam, eles chegam no máximo a 79. Porém, tem um Botafogo no meio do caminho tem um Botafogo. E honestamente, eu estou muito confiante que a gente não perde no Allianz Parque. E aí entra aquela história, qual o melhor dos cenários? O Botafogo poder se sagrar campeão contra o Palmeiras, ou então antes do jogo contra o Palmeiras. São algumas as possibilidades. Se o Botafogo chegar com 4, 5 ou 6 pontos de vantagem de frente para cima do vice-líder, você tem que vencer fora de casa, na 36ª rodada, para você poder abrir uma vantagem tal que nos últimos 2 jogos do Brasileirão não tem como ser revertida. Então, essa é uma possibilidade. 4, 5 ou 6 pontos de vantagem, precisamos vencer no Allianz Parque. Se o Botafogo, por outro lado, tiver 7, 8, 9 pontos de vantagem, um empate resolve. Vitor, pô, mas 9 pontos de vantagem? Tem que empatar ainda? Sim, porque se a gente perde para o Palmeiras,
eles diminuem a distância para 6 pontos, faltando 6 pontos. Então, matematicamente falando, não vai estar resolvido. Então, 7, 8, 9 pontos, você precisa pelo menos de um empate. Se você chegar com 10 pontos de vantagem, o que eu acho pouco provável nesse momento, aí o campeonato já vai estar resolvido, porque afinal de contas só vão restar 3 rodadas e o Palmeiras não terá como alcançar o Botafogo num cenário como esse. Eu, sinceramente, gostaria muito, mas muito mesmo, de ver o Botafogo se sagrando campeão brasileiro lá dentro do estádio do Palmeiras. Seria muito emblemático. E claro, se possível, você chegar lá com 7 pontos de vantagem, um empatezinho já basta, você pode jogar por 2 resultados, o que ninguém vai dizer que é ruim, pelo contrário. Você pode empatar, pode ganhar, que você garante o título. Tomara que aconteça dessa maneira, Fogão. Sabe por quê? O jogo contra o Palmeiras, que vai ser no dia 26 de novembro, ele acontece alguns dias antes da final da Copa Libertadores. Se você consegue se sagrar campeão brasileiro no jogo anterior à finalíssima da Libertadores, olha a moral que o Botafogo vai para essa grande decisão em Buenos Aires. Na minha opinião, esse é o cenário mais perfeito, assim. Tu ganha o Brasileiro, dias depois você ganha a Libertadores, e aí, irmão, aí é só festa, não tem a menor dúvida em relação a isso. E por falar em Libertadores, vale destacar que a venda de ingressos para o setor exclusivo para a torcida do Botafogo já começou. Inclusive, já garanti meu ingresso, tô feliz pra caramba. Sempre sonhei com esse momento de poder acompanhar uma final de Copa Libertadores, ver o Botafogo jogar uma grande decisão. E, pô, irmão, além disso, eu vou estar com a Digníssima e com a Luna lá em Buenos Aires. Por essa, Milito não esperava. Pode armar a estratégia que tu quiser, Milito. A tática que você achar que vai fazer mais resultado, vai surtir mais efeito. Luna estará em Buenos Aires. Ela não vai ao jogo, é verdade, porque eu fiquei receoso nessa questão da segurança. A segurança da minha filha vem em primeiro lugar. E como eu nunca fui num jogo lá no Monumental de Núñez, eu não sei como é que é nos arredores e tudo mais. Então, Digníssima e Luna ficarão no apartamento, mas elas estarão em solo argentino. E no dia seguinte, Fogão, dia 1º de dezembro, ainda é aniversário da Luna. Os deuses do futebol, São Newton Santos e Papai do Céu, vão permitir que a gente celebre os 2 anos de vida da minha pequena Luna, campeões da Copa Libertadores. Por essa o adversário não esperava, irmão. Tenho certeza disso. Eu vou acompanhar esse jogo, vocês também, todo mundo vai estar de olho, ligadaço ali no que vai acontecer nesse confronto. Só que antes a gente tem essa missão, Campeonato Brasileiro. Olha, temos tudo para fechar essa temporada de uma maneira mágica. Já está sendo um ano histórico. Tá sendo uma coisa assim excepcional da gente poder acompanhar, desfrutar. E eu tenho convicção de que ainda tem mais por vir. Ainda tem mais coisa boa para acontecer nesse ano de 2024. O título do Brasileiro, o título da Libertadores. E por que não sonhar com um título mundial? Vamos jogo a jogo, vamos por partes. Mas eu tenho convicção de que a gente vai sorrir demais nessa reta final de temporada, irmão. Eu tenho convicção disso. E ó, para 2025, parece, teremos mais motivos ainda para sorrir. Afinal de contas, o Textor deu declaração que para a próxima temporada o objetivo é fortalecer o Botafogo ainda mais. Cara, que momento maravilhoso. É tempo de Botafogo. E a galera, ó, que fica nessa de secar, de tentar, né? Não, vamos ver se o Botafogo deixa ponto pelo caminho. Irmão, vai dormir mais cedo, economiza energia, né? Pensa aí no planeta, porque não tá fazendo o menor resultado, não tá surtindo o menor efeito. Então, irmão, economiza na conta de luz, porque vai ser melhor para vocês. O Botafogo tá numa batida sensacional. Nos últimos 10 jogos pelo Brasileirão, 7 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Nenhuma derrota. Foi o único time que conseguiu fazer isso. É impressionante a campanha do Botafogo, né? E a gente vai nessa batida quase perfeita em busca das 2 taças. E elas vão acontecer. Elas vão acontecer, Fogão. Amanhã eu vou estar de volta, a gente vai trazer aí todos os detalhes dessa venda de ingressos para a Copa Libertadores. Amanhã começa o plano alvinegro e a gente vai torcendo, claro, para que o Glorioso tenha o apoio da sua massa compacta lá no setor centenário do Monumental de Núñez, que assim seja, que a gente faça uma grande festa contra o Cuiabá, contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória, contra o Palmeiras, contra o Atlético de novo, em busca daquilo que a gente mais deseja, os títulos. Tô de volta amanhã, Fogão, por hora é só. Beijo no coração. Fui, valeu!